Esse evento no SEBRAE, um evento voltado para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, mas reuniu diversos políticos da base governista. Eu não estranho. O Wellington Dias estava lá, Júlio César, claro, né, o filho, o diretor, o presidente do SEBRAE, Júlio César Filho, os deputados do PT principalmente, Merlong, os deputados estaduais, aí Franzé, Gil Carlos, muitos deputados do PT, eu acho que praticamente todos do PT eu vi por lá. Então, Wesley, o assunto, além da questão do Bolsa Família e desse programa Acredita, no primeiro passo, foi política. Eu nem acredito. E quem puxou um assunto de discordância, que a gente chegou até a dizer que achava que estava tudo acertado, mas quem puxou um assunto de discordância foi o deputado federal Merlong Solano. Ele foi direto a afirmar que houve assodamento na indicação de Washington Bandeira para a vaga de vice. Eu defendo que a gente não precisa acelerar essa decisão. Nós temos prazo até junho. Nós não podemos considerar que teremos uma eleição tranquilíssima. Eleição é eleição, é preciso ter humildade. Então a vaga de vice é sempre uma vaga estratégica para se dividir na última hora. O nome do Washington Bandeira é um ótimo nome, mas o PT tem vários nomes, entre eles o do Washington Bandeira. E por que ter essa pressa para defender agora? Eu acho que está havendo um assodamento. E quais são os outros nomes? Bom, vários outros nomes, mas eu não quero me alvorar na ideia de colocar nomes. Até porque, num certo momento, eu fui prejudicado por esse tipo de abordagem, não sua, de políticos, que começaram a dizer que eu era vice, que não era mais candidato a deputado federal e começaram a avançar sobre as minhas parcerias no interior. Então, eu fui a público e disse que não sou candidato a vice, eu sou candidato mesmo a deputado federal. Então, não estou lançando nomes. Merlong Solano falou que houve assodamento, para ele não foi o tempo ideal para o anúncio do vice, e lá estava o Wellington Dias, é claro que todo mundo fez essa pergunta a Wellington Dias, né? Mas ele adotou uma postura mais cautelosa a ser questionado sobre o apoio ao nome de Washington Bandeira. Agora, a gente começa a ter uma responsabilidade. Agora, até 6 de abril, nós temos um primeiro prazo do calendário. Quais as pessoas que estão em governos, que estão em atividades, né, de secretário, sei lá, e agora vai se afastar para ser candidato. Como é que a gente, a partir dessas definições, organiza as chapas para estadual, para federal, né, nossa responsabilidade com o time do povo do Piauí. E do outro lado, também, como é que a gente completa aí todas as decisões para as chapas majoritárias, né? Então, é diálogo. Agora é hora de diálogo para que a gente tenha realmente o melhor para o povo do Piauí. E claro, Wesley, né, ele foi questionado se o filho, o médico Vinícius Dias, seria um bom nome para ocupar essa vaga de vice. Vinícius Dias está de plantão trabalhando como médico. Muitas vezes a gente fica só candidatura. E o povo? Então nós temos que nos lembrar que quem decide é Sua Excelência, o povo. E que tal se a gente trabalhar esse diálogo, como propôs o governador Rafael, com o povo, para os passos que a gente quer dar entre 27 e 2030. Então, acho que é uma pessoa que está como secretário, se afastou, aceitou esse desafio. Lá atrás, vai lembrar, o Francisco Lucas, o Chico Lucas, fez esse trabalho de coordenação, o próprio Rafael na linha de frente, e a gente teve aí um ótimo projeto, tanto que o Piauí vem crescendo na saúde, na educação, na economia, no social, no turismo, ou seja, em todas as áreas, e isso é graças a essa organização. Wesley, Merlong Solano é um político ali daquele PT mais raiz, como a gente chama, ligado com o Wellington Dias, com esse grupo de Wellington Dias. Ele diz que houve assodamento. O ministro Wellington Dias foi questionado
e em nenhum momento o Wellington Dias coloca essa questão como pacificada. Ele sempre diz que é preciso conversar ainda, que é preciso diálogo, que vai esperar isso, que tem que esperar aquilo. Eles não colocam essa decisão como algo já fechado. Aí o próprio governador, naquela mensagem nas redes sociais, ele disse que estava colocando para uma análise do Partido dos Trabalhadores, da base, e que, claro, nas convenções é que a chapa é fechada. É uma questão protocolar, que a gente sabe que é muito antes disso, né? Mas o protocolo ocorre nas convenções. Agora, poderia se resolver essa questão falando, não, está pacificado, é um bom nome, agrega, mas a gente vê que esse grupo mais de Wellington Dias ainda fica nessa questão, foi muito assodado, falta diálogo, tem que ter diálogo, não é falta de diálogo não, tem que ter mais diálogo, foi isso que ele colocou, não que estava faltando diálogo, mas tem que ter mais diálogo. Olha, Lídia, eu ainda advogo de que isso aí já é favas contadas, certo? A escolha do governador... Não fecha, encerra essa questão, até para acabar com essa especulação. A escolha do governador está feita e dificilmente ela será mudada. A questão de Merlong Solano, vamos tentar colocar da seguinte forma. O ponto principal dele é aquilo que o Wellington Dias fez no passado sempre. Sim. Ele deixava para decidir o vice mais na frente. Quais nas convenções. Pois é. Porém, ela forma o Wellington Dias de fazer. Mas o PT não concorda. Tá, mas aí, meu amigo, tem que ver que o governador é outro, é outro governador, é outra forma também de fazer política e que é preciso ter o entendimento, sim. Agora, cabe ao governador escolher realmente aquele que ele quer caminhar ao seu lado. E o partido, claro, ele analisa também como um todo, porque aí é um conjunto de lideranças que tem um conhecimento muito forte do Estado e que vão poder dizer prós e contras sobre essas indicações. Aí você diz, qual é o contra que tem o Washington Bandeira? Nenhum, a não ser não fazer parte, pelo menos é um neopetista, não faz parte, por exemplo, do PT Raiz. Merlong levantou um ponto. Ele, na fala dele, eu não sei se entrou nesse trecho, mas tem uma parte da fala dele que ele diz que o vice tem que agregar politicamente. Agregar politicamente. Vamos lá. O Washington Bandeira agrega politicamente ou não agrega? Vamos dizer, quantos votos tem ele? Só as urnas, nem os votos dele a gente não tem como saber, né? A gente vai saber de Rafael, né? Muito da bem. chapa. O Washington Bandeira não tem um voto sequer, correto? Não tem. A verdade é, o Washington Bandeira nunca foi testado nas urnas. Se ele nunca foi testado nas urnas, é 0 votos, a não ser o próprio e da família. E olha lá, só pode contar mesmo com o dele. E da mãe, a mãe vota. Né? Agora vamos olhar para o filho do Wellington Dias. Nunca foi testado. Ele tem quantos votos? Nunca foi testado também, outro que ninguém sabe. Então, ou seja, se você botar na balança, os dois nunca foram testados nas urnas. Mas o Vinícius, ele é filho de Wellington Dias. Aí tem um peso, ele é filho de Wellington Dias. Então significa dizer que o PT vai ter que morder a língua e nunca mais falar em oligarquia no Piauí? O PT já esqueceu dessa história de oligarquia faz tempo. Nunca mais poder falar de familiocracia? O PT já fugiu desse discurso faz tempo. É por isso que é preciso, quando a gente fala, tem que colocar de forma muito clara para que as pessoas compreendam do que está sendo dito. Ninguém tem nada contra o filho do Wellington Dias, ninguém tem nada contra o filho de ninguém na política, porque isso é tradição também aqui no Piauí. A maioria dos caras que estão na Assembleia, geralmente tem ali alguém na política que termina empurrando. É assim que funciona aqui. Aliás, aqui não, vamos deixar bem claro. É no Brasil inteiro. No Nordeste, principalmente no Nordeste. No Brasil todo. Aí você começa a fazer a diferença. Vamos lá. Quando você bota na balança os dois, eles não têm peso político nenhum. A não ser, é claro, uma família que teve alguém que foi 4 vezes governador eleito em primeiro turno no Piauí. Uma mãe que foi deputada federal, muito bem votada. E, além de tudo, tem um apoio muito grande dentro do próprio PT. Aí você começa a desequilibrar a balança. Mas o PT, após esse tipo de desequilíbrio, sabe, são coisas como essa que o PT ele tem que olhar para si, para a sua raiz. Não fala do raiz? Olha para a sua raiz, então, e vê se isso é correto. Você vai tirar a autonomia do governador de escolher quem ele quer como vice
para manter um status quo que o PT sempre se colocou contra, significa dizer que o discurso rabo ruiu há muito tempo. O que dá para ver é que essa ala do PT que ainda fica alimentando essa situação pode estar criando uma situação que possa prejudicar lá na frente um projeto, né? Porque para eles, o que a gente pode entender, pelo menos os deputados sempre falam isso, o projeto deles é reeleição de Lula e reeleição de Rafael Fonteles. As questões pequenas, elas têm que serem deixadas de lado, muitas vezes, os interesses pessoais, para que os grandes projetos tenham sucesso, né? Se o partido levar essa questão por muito mais tempo, eu acho que cria um desgaste desnecessário para o governador nesse momento. Exatamente por isso, Lídia, que eu digo para você, eu falei isso há alguns dias e repito, eu creio que isso aí já está consolidado, não vai ter mudança nenhuma. É muito difícil. Essa situação é colocada assim, mas por cautela. Isso é do próprio Merlong, por exemplo. Não é por maldade, é por cautela mesmo. Preocupado até no que pode acontecer, porque eles não sabem ainda quem será realmente o adversário dele principal. Não sabe. Então, é cautela. Agora, dizer que vai mudar alguma coisa? Pouco provável. O diálogo é para fazer assim, um equilíbrio de forças. Aí sim, dentro do próprio PT, para que ninguém fique de fora de uma situação como, por exemplo, a gente viu que o Rafael assumiu, as pastas principais não ficaram com o PT Raiz. Não, são dele, da cota do governador. Não ficou com o PT Raiz. E isso ficou atravessado na garganta dos petistas. Dos deputados federais, principalmente. Então, Merlong está falando com cautela, mas também tem esse detalhe aqui que a gente tem que deixar claro. Os deputados federais ainda hoje têm mágoa dessa história. Por isso o diálogo. O diálogo com quem? Agora com o possível governador, se Rafael for eleito, se Washington for realmente esse vice, e aí lá na frente ele assumir um governo. Aí vamos ver aí, como é que vamos fazer a divisão de força dentro do próprio PT. Eu quero crer que é a coisa mais por aí do que propriamente atrapalhar, porque sabe, se atrapalhar a reeleição, o próprio PT atrapalhar a reeleição aqui, isso vai ser um tiro no pé dos mais loucos que você puder imaginar. E quanto ao Wellington Dias, a informação que eu tenho de bastidores é de que ele pouco deve estar no Piauí para fazer campanha. Hoje ele conversou com muita gente, viu? Antes desse evento, ele recebeu políticos e conversou lá na casa dele. A informação que eu tenho é que ele deve vir muito pouco fazer campanha no Piauí. Por exemplo, na eleição de Rafael... ele tá bem, ele não está buscando reeleição. Na eleição de Rafael, ele esteve lá, era agarrado, era rodando, era pedindo voto, enfim. Em todos os eventos ele estava. Nessa não vai ser assim tanto. Por quê? Porque ele deve ser um dos coordenadores da campanha do Lula. Você já adianta o outro assunto.